Muito bem. Por que que a minha gestão não vai para frente? Por quê? Por que que a minha gestão ela não avança? Por que que a minha gestão, ela, sabe, falta aquele toque, falta algo mais, falta a coisa brilhar, acontecer? É inevitável que no início do negócio, a gente já falou sobre isso, de uma empresa, de um processo ali, tenha muita construção. E que a liderança, ela acabe navegando, lembra? Tático, é o estratégico, tático e operacional. Ela transite nessas áreas e de uma forma muito acelerada. O tempo todo ela está caminhando nos três ali para fazer a coisa acontecer. Mas à medida que ela vai ganhando musculatura, que essa estrutura ela vai se fortalecendo, o que acontece muitas vezes? O líder, ao invés dele investir na base, e aí tem um livro que eu quero indicar aqui para vocês, deixar aqui na indicação, que é Feitas para Durar. Jim Collins, se eu não me engano, o autor. Todos os livros, todas as grandes empresas que são criadas e desenvolvidas para crescer, elas invariavelmente, de uma forma objetiva, elas investem na base. Lindomar, o que é investir na base? O investir na base claro que, às vezes, quando você faz um investimento, você já busca um retorno, né? Você já quer o payback. Em quanto tempo que eu vou receber esse retorno de volta? Né? Então, você já fica fazendo esse cálculo, fazem os cálculos do payback só com o capital investido, outros fazem o retorno do payback do capital investido considerando taxa Selic, algum outro tipo de índice que se soma ao recurso aplicado, né, naquele negócio. Então, indiferente, você entra no negócio sempre pensando no payback, sempre pensando no retorno, quanto tempo que eu vou ter esse retorno, esse dinheiro que eu investi de volta. Em quanto tempo que esse recurso ele volta para mim, que ele volta para minha mão, que ele está aqui, ó, cadê o Pix de volta? Cadê o Pix? Cadê o Pix na minha mão de volta? Então você fica, quando o empreendedor, o empresário, o dono de um negócio, ele faz um investimento, que ele assume um projeto, ele quer saber em quanto tempo ele tem retorno. E esse livro, Feitos para Durar, ensina exatamente ao contrário. Primeiro você deposita, primeiro você desenvolve. E o legal aqui, pessoal, é que o desenvolvimento dessa parte da gestão, desse negócio, do que está sendo construído, que esse livro traz, a perspectiva que ele traz é muito interessante. Eles fazem um estudo e pegam as maiores empresas do mundo. E eles começam a listar o que essas empresas têm em comum. E o que elas têm em comum? Me responde aí, o que você acha que elas têm em comum? Uma cabeça brilhante, alguém que pensa muito ali por trás do negócio? Olha que interessante. Todas as empresas dessa pesquisa, todas elas tinham um dono, tinham um gestor, um líder, alguém que tinha uma visão muito grande. E ele entendia que trabalhar a base desse negócio, trabalhar a base daquilo que estava sendo construído, era muito mais importante do que o lucro de médio prazo. Não é nem de curto prazo, é de médio, ou às vezes até de longo prazo em alguns casos ali. Quando o líder ele tem essa visão, ele começa a concentrar todo o seu investimento, todo o seu esforço na base dessa pirâmide. Na base, na fundação dessa organização. E é exatamente isso que esses grandes empresários, líderes de negócio, eles fazem, é investir em musculatura. Então, uma vez que você tem a ideia, tem a visão, montou esse esqueleto, você precisa criar musculatura de negócio. Porque essa musculatura é você olhar para a tua base e falar assim, olha, eu tenho hoje uma equipe, são 5, 4, 3 pessoas, ou um pouco mais, um pouco menos. Eu tenho aqui 5 pessoas, eu tenho pessoas que me ajudam a desenvolver esse negócio. Então, quando você traz uma visão, um projeto, essa parte mais estratégica, está pensando em algo e você coloca na mão dessas pessoas, elas vão desdobrar isso. Elas vão desdobrar isso rapidamente, vão buscar soluções inclusive que te ajudam. Tá bom? Então, um dos grandes pontos, a gente vai discorrer até mais sobre esse livro, é você conseguir, nesse processo de construção, no início, é você conseguir montar uma base forte.
ter pessoas ali que investam em projetos. E uma coisa até que eu já fui pego no contrapé também em alguns negócios, é você querer resultado muito rápido, tá certo? Claro que você precisa avaliar no tempo qual que é o dispêndio de esforço versus resultado, que é uma conta que todo mundo acaba fazendo, mas no longo prazo, como que esse negócio ele pode se comportar? Muitas vezes nem a gente sabe, mas existem alguns indicativos. E na maioria das vezes a visão ela acaba ficando na mente do dono, né? Na mente da pessoa que está ali construindo, fazendo e tal. Ele está enxergando que aquele negócio ele pode prosperar, ele pode romper aí algumas barreiras aí multimilionárias, quem sabe de faturamento ou até bi, mas isso está tudo na mente dele. E não é uma coisa de curto prazo, nem de médio muitas vezes. É uma coisa mais de longo prazo. Muito bem, Jackson, obrigado pelo feedback. Sim, a conexão aqui ela dá uma travadinha às vezes. Eu espero que agora vocês estejam me vendo e ouvindo, percebendo bem. Melhorou? Então, as grandes empresas, né, feitas para durar, elas investem muito na base. Elas constroem muito forte essa base, porque essa base ela dá fortaleza, ela dá confiança para que você construa um negócio, construa uma empresa, construa algo muito maior que vai te levar para um outro nível, tá certo? Muito bem. Quando você constrói essa empresa começa a prosperar, ou quando você entra no negócio para construir uma equipe, desenvolver uma liderança, essa liderança, essa equipe, ela começa a prosperar, começa a crescer. Mas aí acontece uma coisa muito, muito complicada, que se a gente não cuidar, muito provável que todos nós, ou quase todos, caem nessa armadilha. E qual é essa armadilha? E que eu quero comentar aqui com vocês nesses poucos minutos que nos restam aqui. Já estamos na metade da nossa super live, a live da madrugada, a live que te acompanha em todos os momentos, às 5h57 da manhã. Lindomar Farias, conectado com você. Só faltou uma musiquinha de fundo, né? Aquela música de rádio, aquela rádio da madrugada que só toca love songs, algo assim. Muito bem, mas quais são os três que é o que eu quero compartilhar com vocês aqui? Por que que a minha gestão não vai para frente? Por que a minha gestão ela fica travada? E aí eu quero trazer três pontos aqui que eu quero compartilhar com você. Claro que existem outros. Você vai falar, não, Lindomar, não é só isso. Não é só aquilo. Não é assim o assado. Tá tudo certo. Mas eu vou trazer os três principais aqui, porque eu sei que isso está muito relacionado a você como gestor, como líder. Se você está trabalhando de forma eficiente a tua liderança, está conseguindo caminhar dentro dos pontos ali que nós trouxemos nas 10 primeiras lives aí, eu acredito que se você prestar atenção essas três bases aqui, do porquê que a tua gestão ela não avança, porquê que ela não cresce, porquê que ela não exponencializa, porquê que ela não traz resultados mais consistentes para dentro do negócio, eu tenho certeza que isso vai te ajudar, tá certo? Vamos lá. Por que que a minha gestão não vai para frente? O primeiro ponto, nas pesquisas aí, principalmente que a gente faz, se você fizer uma pesquisa agora, dá um Google aí e perguntar qual é o maior problema das empresas hoje. Qual o maior problema das equipes hoje? Se você colocar isso aí no Google e mandar agora, você vai ver que entre as três principais aí, se não for a principal, o Google vai trazer assim, ó, várias pesquisas de múltiplas universidades aí pelo mundo afora, que pesquisam e falam sobre esse tema, sobre esse assunto, eles vão trazer o problema da comunicação. Olha que interessante. Lembra que eu falei sobre duas habilidades do líder importante que você precisa ter para decolar? Lembra disso? Você lembra assim, né? Sentava dormindo. Então, se você lembra muito bem, tem duas importantíssimas: a questão da escuta ativa, que eu falei para você, que é onde você consegue captar insights, captar detalhes importantes ali da comunicação com a sua equipe. E o próximo é a tua habilidade de se comunicar. É como eu me comunico com as pessoas que estão abaixo. O que eu levo de informação para essas pessoas. E olha que interessante. Quando a gente vai para a pesquisa, quando a gente vai para os principais problemas dentro de uma organização, é a habilidade de comunicar. Só.
Olha, real, tô até tendo uma ideia de negócio aqui. Cara, olha só que interessante. E se as empresas de consultoria, claro que você precisa levar isso de uma forma muito consistente para as empresas, mas por onde eu passei, tem sono também, pessoal. Por onde eu passei, eu não percebi, pelo menos eu não tenho, eu não percebi, ou pelo que eu observei, um investimento das empresas em habilidades de comunicar, em como descer uma informação. Então as empresas elas treinam muito o processo, elas treinam muito sobre produto, elas treinam muito estratégia, elas têm agendas maravilhosas ali que você consegue seguir, ter um desdobramento aí durante o ano, mas elas não cuidam do desenvolvimento dessa habilidade de comunicação da alta liderança, alta, média e baixa liderança. A baixa que eu digo não é a liderança que é a liderança operacional. Então essa habilidade de comunicação é atribuída como uma responsabilidade muitas vezes do próprio liderado. Essa habilidade de se comunicar, de falar, de se posicionar, de como levar as informações, em que momento. E se eu terceirizo isso como empresa, eu deixo isso na mão do meu gestor, do meu líder, da pessoa que está ali à frente da empresa, eu tenho que confiar na competência que ele tem sobre aquele assunto, tá certo? Então eu posso melhorar esse processo treinando essas pessoas e ajudando elas a se desenvolverem nessa habilidade de se comunicar. Então, um dos grandes pontos aqui está muito ligado a tudo que a gente está trazendo desde o início da live ali, e principalmente falando sobre a figura do líder. Por isso que eu foquei muito na liderança, que é a escuta ativa e a habilidade de comunicação. Agora, no processo de gestão, isso vai fazer muita diferença, muita mesmo, muita. Porque se você, como eu falei para você, provável que você dê o Google aí, você vai ver que o maior problema das empresas é a comunicação. É você conseguir transitar e levar uma informação estratégica até o operacional. É muito, pessoal, não é tão simples assim. Se uma empresa pequena já tem desafios e você consegue até fazer isso de uma forma mais assertiva. Mas numa grande corporação é muito mais complexo isso. E muitas vezes a figura do líder, do CEO, da alta liderança, é importante ele aparecer na operação e se posicionar. Não que os outros líderes não tenham credibilidade. Pelo contrário, ele fortalece a liderança e a gestão das pessoas que estão abaixo e principalmente fortalece a estratégia, fortalece a visão daquilo que precisa ser passado. O que você me diz? Então essa habilidade de comunicação ela ajuda você a transitar por esse caminho desses três pontos aqui que eu vou trazer para você, tá bom? Olha só, já está terminando, já está caminhando aqui para os minutos finais. E eu preciso te passar esses pontos aqui para te ajudar a ser um gestor que, que ajuda, que guia, que direciona e ajuda a sua empresa, a sua equipe, a sua empresa, os seus negócios a avançar para frente. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer ali, que está muito ligado à parte de comunicação com a equipe, é a falta de alinhamento. Quantas vezes a gente não errou? Eu me incluo nisso, tá, pessoal? Por falta de alinhamento. Por você não colocar as pessoas envolvidas. Às vezes o próprio colaborador, o cara que está na base, que está de frente com o seu cliente, que sabe exatamente o que está acontecendo lá na ponta, ele sabe das dores, aí você monta uma estratégia aqui em cima e não envolveu essa pessoa aqui embaixo. Vai dar ruim. Primeiro que essa pessoa vai ter uma resistência muito grande ao que você está trazendo. Porque ela está ligada em outras coisas. Ela vai olhar para a estratégia e falar assim, sem chance. Tem uma frase bem conhecida que fala sobre isso, fala sobre a estratégia, né, ela é construída, que a estratégia é comida no cafezinho ali, nos bastidores, né, entre os funcionários. Eles comem com café da manhã. Significa que a tua estratégia ela não vai ser aplicada da forma que deveria, minimamente usada, porque eles vão acabar fazendo o que tem que ser feito no dia a dia, que eles já estão acostumados. Porque nós, trazendo para mim também, né, eu sou gestor, sou líder, estou empresário num negócio, porque nós muitas vezes somos ineficientes na nossa capacidade de transmitir, de levar essa informação para a base.
Mas não é só levar para a base, não é você mais do que usar essa habilidade para escutar, a habilidade da escuta e da fala para você comunicar com o teu time, com a tua equipe, é você descer na operação e fazer grupos, a gente chama de squads, né? É você trazer essas pessoas e colocar elas reunidas para você para você construir junto com elas esse plano. Então você constrói, chama essas pessoas. Lindomar, vou ter que acatar tudo que essas pessoas falam? Claro que não. Mas elas vão trazer insights poderosos para você. E mais do que isso, é você provocar nelas o sentimento de pertencer a algo muito maior. Sempre que você pede a opinião, né, procura a opinião de alguém para algum assunto, você vai ver que essa pessoa ela vai se sentir muito mais envolvida, muito mais valorizada, engajada naquilo que você está fazendo, que você está cumprindo ao lado dela. Porque, consciente ou inconscientemente, essa pessoa ela vai pensar assim: puxa, eu realmente sou importante para essa organização. Eu realmente sou importante para essa equipe. Eu realmente sou importante para tudo que está sendo construído. Eu realmente faço parte de algo maior. Eu não estou aqui só para cumprir ordens. Eu estou aqui para ser ouvido. E uma das maiores dores, ou um dos maiores desejos da humanidade, é ser ouvido. Entendeu? E aí você conecta essas duas coisas, você conecta a tua capacidade de escuta e comunicação, essa habilidade que você vai desenvolver, com uma necessidade natural do ser humano. Então, se você conecta essas duas coisas, você cria uma potência gigante para o seu negócio, de ideias, de informações, de anotar isso na frente dele, pegar lá um flip chart, um quadro, uma caderneta, tá ali com a tua equipe, você faz questão de mostrar para eles que você está anotando, traz os pontos ali, a linha que é um momento de ideias, né? É uma tempestade de ideias ali que vocês estão trazendo, e de uma forma aleatória mesmo e tal, e você vai colhendo insights, o que a gente pode fazer com o nosso cliente, qual condição, como que a gente pode vender mais, o que você acha que pode ser colocado aqui para a gente conseguir alcançar e tal, e pau, e vai e tal. Traz as pessoas e começa a construir. Aí a mente delas começa a brilhar, elas começam a ficar muito mais envolvidas, valoriza chamando pelo nome, anota ali e tal. Esse é o momento, esse é o momento da comunicação, né? Um brainstorm. Esse é o nome chique dado para tempestade de ideias, brainstorming. Então você traz essas, capta essas ideias e aí você vai para dentro, fala, pessoal, agora eu vou me reunir com outros líderes, com outros gestores e a gente vai puxar esses pontos que vocês trouxeram aqui, e nós vamos desenvolver uma estratégia em cima do que vocês estão trazendo. Olha que legal. Já não é mais você trazendo, descendo uma ideia para a base. São as pessoas da sua equipe que estão ajudando a construir esse caminho. Você está entendendo? E por isso que o líder que tem o ego muito grande, ele só se arrebenta. Porque as pessoas vão fazer minimamente o que elas precisam fazer para se manter empregada. Vão inflar o ego desse líder, falar que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é o melhor gestor do mundo. Vira as costas, parceiro. Tchau, obrigado. Ele vai fazer o mínimo que pode para cumprir as atividades ali que precisam ser cumpridas. Mas se você está tendo acesso a essa informação, se você falou com Lindomar Farias, o mentor, falando sobre liderança e gestão, pode ter certeza que com esse conhecimento você consegue avançar muito mais. Você consegue unir, conectar essa base com o estratégico, a desenvolver um plano que faça muito mais sentido para essas pessoas. E aí quando você vai descer, desdobrar esse plano, que você vai atuar isso nesse primeiro ponto que eu te falei aqui, ó, sobre a falta de alinhamento com a tua equipe. Aqui você começa a cumprir com muito mais maestria tudo isso. Com muito mais não, com maestria, né? O muito mais é algo que não chegou, que não foi. É igual estou vendo indo, você não fez nada. Você só está idealizando alguma coisa ou começou minimamente a fazer aquilo e não acabou. E aí você fala, estou fazendo, estou indo e tal, e não está fazendo nada. Entendeu? Então você vai tornar a tua gestão de uma forma, vai tornar ela muito mais eficiente. E aí quando você desce essa informação na estratégia, quando você começa a descer essa informação, aí você começa, de propósito, você começa a soltar algumas informações. Você começa a falar assim, olha, equipe,
nós avançamos aqui, construímos um plano, vocês trouxeram as ideias, por isso que o líder não pode ser o cara do ego, que senta em cima do ego ali e gosta que todo mundo fica alisando ele, cara, vai dar ruim. Aqui é o momento agora de você descer do pedestal e jogar a bola para o teu time e valorizar as ideias que eles estão trazendo. Claro que a responsabilidade ela é sua. Você jamais vai pesar a mão em cima de uma estratégia de uma pessoa, de um colaborador seu que está na linha de frente na operação, pesando a mão nele, dizendo, falando que ele está errado. Fala, cara, você me deu uma ideia muito ruim. Você foi muito fraco no que você trouxe. Você mata o cara. Além de ser totalmente incoerente com o que você precisa exercer como gestão e como liderança. Gerundiana, isso aí, Jackson. Muito bem. O Joel J fala muito sobre isso. Eu gosto bastante disso aí. Então, quando você vai descer essa informação para sua equipe, você precisa descer isso de uma forma redonda, valorizando eles. Poxa, que legal, Lindomar. Olha que legal. Pô, você trouxe a ideia e tal. E aí você desdobra o plano. Mas é um plano que não saiu unicamente da sua cabeça. Você, pessoal, e vamos lá, né? Pô, você paga o salário pros caras. O cara formado, tá fazendo faculdade ou já fez, tá buscando conhecimento. E você não aproveita isso, não se apropria disso. E o se apropriar aqui, pessoal, é interessante porque além de você quando você se apropria, digamos assim, desse conhecimento, trazendo a expertise desse cara, ouvindo ele, trazendo essa comunicação para dentro do negócio, olha que interessante, ele vai se sentir valorizado. Você ganha duas vezes. Porque esse cara se sentindo reconhecido, ele vai se entregar muito mais para o seu negócio. Porque ele está trazendo soluções para aquilo que você está fazendo. Viu como é importante? Essa parte de gestão e liderança, elas têm que estar caminhando junto. Então esse primeiro ponto aí, né? Como alinhar essas informações com a minha equipe? Primeiro você faz a captação, desenvolve o plano e depois você volta usando essas informações sem pisa no teu ego e leva isso como que a sua equipe trazendo os pontos que eles trouxeram e traz isso na sua comunicação. Ó, pessoal, conforme vocês trouxeram aqui e tal, a gente vai desdobrar um plano de desenvolvimento para a gente conseguir bater o nosso primeiro milhão em uma semana, em um mês, aqui com o produto XYZ. Então é nessa pegada, é nessa visão, é nessa construção que você consegue fortalecer a sua equipe. Então aqui é o primeiro ponto do porquê a sua gestão ela não ia para frente, ela vai para frente a partir de hoje. Tá certo? Falta de alinhamento com a equipe é o primeiro ponto. Claro que aqui a gente vai desdobrar isso para os próximos dias. Eu vou te ensinar, vou te trazer isso aqui nas lives. Como que você dá continuidade para que isso aconteça, para que você consiga fazer, realizar essa comunicação. Como que você consegue desdobrar isso para sua equipe, tá bom? Então o primeiro ponto ali é falta de alinhamento com a equipe. O segundo é sobrecarga do gestor, que é outro muito comum. O gestor está muito ocupado, ele está muito sobrecarregado. E aqui quando a gente fala de gestor, né, é o dono do negócio, é o empresário, é os gerentes de alta, média ou baixa, de estratégico, tático, operacional. Se você já tem gestores, né, nessas três linhas aí dentro da empresa, então esses gestores é bom dar uma olhada, se esses caras não estão muito imersos em operacional, muito imersos em burocracia. Eu vi o João Adib, da CIMED, ele trouxe uma fala esse tempo atrás, eu achei muito interessante aquilo ali. E tá ligado com o que eu estou trazendo para vocês aqui hoje. Ele trouxe uma fala bem assim, ó, até as 9 horas da manhã, tudo tem que ser resolvido. Se tiver live, reunião, qualquer coisa que envolva a base, os vendedores ali, os consultores dele, tem que ter ser resolvido até as 9 da manhã. Das 9 às 18, esse cara tem que estar com a mente livre na frente do cliente. Pessoal, eu já passei por muitos momentos assim dentro das grandes corporações, pequenas, médias e grandes, e é um cuidado que eu trago para dentro do meu negócio hoje. Você não sobrecarregar tanto, tanto, tanto a operação a ponto dessa pessoa não atender mais o cliente. Eu tive situações em um desafio que eu entrei por último aí numa grande empresa, onde as pessoas elas saíam do campo para preencher planilha, para resolver as coisas. Eu falei, tá tudo errado, não vai avançar assim. E uma das coisas que ajudou a gente a ter um resultado muito, muito forte mesmo, assim, ter um resultado exponencial, a sair lá da última posição que estava na época nessa regional para ocupar,
a liderança em resultado, em crescimento, principalmente em reter mais pessoas. Claro que os caras que estavam fora da visão, eles acabaram saindo, ou por conta, ou a gente acabou desligando ele, né, depois de um plano de acompanhamento ali e desenvolvimento. Mas assim, a construção com essas pessoas, a base, você saber conectar tudo isso, e não é conectar tudo isso, mas conectar as principais pontas ali, pode ter certeza que você vai ter muito resultado, muito resultado. Então imagina essa galera toda preenchendo a planilha em casa. Quem que estava no cliente? Hã? Exatamente, o concorrente. E eu não. A galera tá em casa, aí a pessoa tá em casa, tá sem propósito, ela não tá cumprindo a função dela, isso já desmotiva ela, porque ela tá mexendo com planilha. Aí ela tem dúvida em como fazer a planilha. Ela tem muita dúvida de como usar uma fórmula para otimizar, não sei o quê. Aí sobra tempo para ficar tricotando sobre muita coisa. Aí a pessoa já colocou um chinelão, já tá mais à vontade lá no escritório da casa dela, quando ela está fazendo isso, que às vezes nem isso ela está fazendo. Tá? Já está preocupada com outra coisa, está pensando menos no seu negócio, nos interesses da equipe, da empresa, o que você deveria estar sendo colocado. Eu não estou criticando aqui o home office, tá, pessoal? Estou dizendo que colocar um operacional, tirar essa galera da frente do cliente para fazer burocracia, mexer com coisas, não, tá errado. Por isso que essa fala do João tem muito sentido, né, o que ele traz ali. E realmente, o vendedor ele tem que estar na ponta, ele tem que estar no cliente, ele tem que estar fazendo acontecer, anotando essas coisas, informações e tal, e trazendo isso e alimentando, trazendo, e aí você tem que ter momentos de follow-up com essa equipe para você atualizar ela sobre os indicadores, informações, quando eles não estiverem ligados nisso, e mesmo que estejam, melhor ainda, que daí você já evolui essa reunião também, que é outro ponto que a gente vai falar para frente, mas fazer esse checkpoint para você captar essa informação, falar como que está indo o desdobramento dessa ação lá na ponta. E eles precisam ter informação, eles precisam saber o que dizer para você, porque eles estão na frente do cliente executando a estratégia. E eles estão tendo feedbacks, mas aí você tem controle, você tem gestão, você está acompanhando e você consegue trazer a atenção dessas pessoas para dentro do negócio e principalmente se elas não estiverem fazendo, a começar a fazer, a colocar em prática, porque você como um gestor, como um líder atento, você vai começar a captar essa visão. Falar, oxe, esse pessoal não está fazendo, não está colocando em prática. Não está colocando em prática porque não quer ou porque a estratégia ela realmente ela não é executável. Captou? Tem muita coisa importante aqui, pessoal. Estou entregando o mel para vocês aqui. Estou entregando mel. De verdade. De verdade. Isso aqui são coisas que as pessoas levam muito tempo para aprender numa cadeira de gestão, de liderança. E eu sei que eu estou falando isso aqui para você, aqui de uma forma mais prático, mais teórica, no sentido de estar contando uma experiência e trazendo alguns pontos, mas são as suas horas de voo lá na ponta que vai fazer acontecer. É o teu aprendizado É o teu aprendizado aplicado à prática que vai fazer com que as coisas aconteçam, tá? Eu vou terminar aqui com vocês. Então, a sobrecarga do gestor, ele ficar muito imerso no operacional, não desdobrar isso para a equipe. Essa sobrecarga, ela vem através de começar a executar coisas que não estão na competência dele, e aí ele não consegue desenrolar. Né? E aquela sensação, aquele ímpeto de querer colocar a mão na massa, de querer fazer acontecer, de querer sempre estar envolvido, não que você não tenha que acompanhar teu time, tá? Você precisa sim estar junto com ele. Tem uma agenda também para você cumprir esse acompanhamento. Eu vou falar disso para você nos próximos dias aí, falando sobre a parte de gestão aqui dentro de processos, né? Processo que envolve gestão e liderança, tá certo? Então, essa sobrecarga do gestor. E a dificuldade, o terceiro ponto aqui, e consequentemente você vai ter muita dificuldade em reter talentos, porque você não traz sentido para essa pessoa. Então, essa pessoa ela entra com você, ela vê que está bagunçado, ela até tenta construir algo ali, só que se não tem um caminho, uma trilha, ela não vê muita perspectiva, e é um profissional bom, ele vai sair. Então, essa parte de processos que nós começamos a estudar agora, trazendo a liderança e a gestão para dentro disso, essa parte de processos vai ajudar a sua gestão e a sua liderança a ser muito mais eficiente, a trabalhar melhor essa falta de alinhamento com a sua equipe, que é uma dor gigantesca. Se você não tiver uma comunicação eficiente aqui, você vai ter muito problema mesmo, vai ter muito retrabalho de informação. Então, o primeiro é falta de alinhamento com a equipe. O segundo, sobrecarga do gestor. É o gestor que fica sempre sobrecarregado, porque os processos não estão bem definidos, então isso sobrecarrega ele. Ele está sempre correndo atrás, né? Ele está sempre correndo atrás do rabo, digamos assim. É isso, pessoal. Ele está sempre apagando incêndio.
porque ele não tem um processo bem definido. Quando ele tem um processo, ele sabe o que fazer, as coisas começam a fluir. E o terceiro ponto é a dificuldade em reter os talentos. Então, olha só, se eu não tenho um bom alinhamento com a minha equipe, se eu estou sobrecarregado como gestor, com múltiplas funções, atividades, vivo na burocracia, coloco muita burocracia para minha equipe fazer, tiro ela do campo. Ela precisava estar no cliente, eu tiro ela para ficar preenchendo planilha, fazendo coisa. E não é exceção, digamos que é uma coisa muito recorrente. Você está fadado a ter um resultado ruim mesmo, entendeu? Um resultado tímido, um resultado que não é digno de um gestor, que muitas vezes está ali. E invariavelmente você vai cair numa situação muitas vezes de sair da operação, de tirarem da operação, ou de não avançar com o seu negócio, com a sua empresa, porque você não sabe trabalhar esses três pontos. E o terceiro é a dificuldade de reter essas pessoas boas junto com você, né? Você vai estar sempre trocando, é sempre custoso você treinar alguém, investir, daqui a pouco a pessoa vai embora. É complicado. Então, dentro dessa parte de processo que nós vamos entrar hoje, que eu estou trazendo aqui algumas dores para vocês, eu vou ajudar você a montar esse mapa exatamente como você precisa montar para você conseguir ter uma gestão e uma liderança muito mais eficiente no seu negócio, na sua empresa, na sua micro, média, grande, pequena empresa, qualquer um desses tipos de empresa, qualquer tipo de negócio. Ele vai recair nesses três pontos aqui: pessoas, processos e produto, tá certo? E nós falamos então nos 10 primeiros dias ali sobre liderança e gestão de pessoas. As duas são coisas distintas, mas que se completam. E nesses próximos 10 dias, que começou ontem, nós falaríamos aí estamos falando sobre a parte de processos. Então, hoje eu já trouxe dores aqui importantes, né, as principais que eu considero, que já resume muita coisa aqui, mas para te abrir mais a visão. E nos próximos dias, a partir de amanhã, eu vou começar a ensinar algumas ferramentas que você pode usar para deixar isso mais fluido e para você conseguir ter constância. E eu vou dizer para vocês que essas ferramentas, elas podem e devem ser usadas por pequenas, médias, micro ou grandes empresas, gigantes do mercado. Eu digo para vocês que eu trabalhei numa empresa que no segmento dela é a maior da América Latina. Ela já está inserida em mais de 40 países, uma empresa gigante, uma brasileira. E eu vou dizer para vocês que a parte de planejamento estratégico dessa empresa, na qual eu fiz parte, a construção disso tudo, ela vem através de uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui. Você vai falar assim: nossa, Lindomar, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Nossa, mas uma empresa desse tamanho usa um planejamento assim? Sim, usa um planejamento assim. Tá, mas então eu posso usar no meu negócio? Sim, você pode usar no seu negócio. Você não tem mais dúvida. É isso mesmo. Você pode sim usar no seu negócio. Eu vou ensinar você aqui agora. Então eu peço para você que está chegando agora, que está se conectando comigo, eu quero que você entre lá no YouTube e siga o canal Lindomar Farias Oficial. Dá essa moral pra gente, tá? Porque eu tô aqui, ó, dedicado, com conteúdo preparado aqui do meu lado, meu notebook tá aqui dentro do carro às 5h57 da manhã, muito feliz, bocejando um pouquinho, né, que eu sou humano também, mas muito feliz em poder trazer esse conhecimento para você. Então, compartilha isso com as pessoas que você conhece, compartilha essa live, compartilha o Instagram ali, se você puder enviar aí para 3 pessoas principalmente, pedindo para me seguir, ó, acho que isso aqui vai legal, tem essa pessoa aqui que fala sobre gestão e liderança voltada para negócios, pode ter certeza que vai fazer uma diferença na vida dessa pessoa e você está dando um sinal de que vale a pena trazer esse conteúdo aqui para você, tá certo? Pode ter certeza que é um conteúdo de altíssimo nível. Se você pegar tudo que eu estou te falando aqui, entrar numa pós-graduação, no MBA, você vai ver que está muito alinhado. Só que aqui eu estou trazendo de uma forma prática e com os meus aprendizados, para ajudar você a liderar e a gerenciar melhor o seu negócio, a sua vida e principalmente a se tornar uma referência para as pessoas que estão à sua volta, tá bom? Pessoal, é isso. Assim, conecta lá, YouTube Lindomar Farias Oficial. As lives elas não ficam gravadas aqui no Instagram, eu posiciono elas lá no YouTube, tá bom? Na sequência dos próximos dias eu vou descendo, subindo mais live completa lá no YouTube. E aí você consegue assistir, tirar dúvida, de repente pegar algum ponto lá, algum insight para ajudar a sua vida a se tornar melhor como gestor, como pessoa, tá certo? Muito bem, Eleandro, obrigado pela sua conexão. Parabéns por ter se conectado aqui esse horário, 6h41 da manhã. Jackson Fernando Oficial, obrigado pela parceria e parabéns também por ter se conectado aqui, estar todos os dias aqui conectado aqui.
nessa live, na super live, com o mentor e líder, gestor Lindomar Farias. Pessoal, muito obrigado. Beijo no coração de vocês. E nos vemos amanhã, às 5h57, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tá bom? Tenha uma excelente sexta-feira. Sextou. Uma excelente sexta-feira para você. Que Deus abençoe e acompanhe seus caminhos. E faça com que os desejos do seu coração, aqueles que estão alinhados com a vontade dele, se tornem realidade para a sua vida e para a vida das pessoas que estão à sua volta. Você acredita nisso? Então dá um like, me segue lá, indica para algumas pessoas. A gente vai falando. Deus abençoe e até amanhã às 5h57 nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Deus abençoe, até mais.